Beleza. Hoje a gente vai inverter um pouquinho a ordem. Eu vou começar lendo o texto e depois a gente vai cantar uma música em cima do assunto. O texto que a gente vai ler, eu dividi essa perícope dessa semana em duas partes, tá? Que eu achei ela um pouco longa pra gente estudar e ela tem um aspecto legal que eu quero tratar especificamente na próxima reunião. Então, hoje a gente vai ler Filipenses, capítulo 1, dos versos 12 até o 19, tá? Diz assim: Quero que saibam, irmãos, que tudo o que aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e rivalidade. Guardem essas duas palavrinhas, inveja e rivalidade, a gente vai trabalhar um pouco elas. Mas outros fazem de boa vontade. Esses pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Muito bem. A gente vai cantar uma música e não sei se vocês conhecem. Eu tenho uma pessoa eu sei que conhece. Duas pessoas dessa reunião eu sei que conhecem com certeza. Matheus é uma dessas pessoas que conhece essa música. Outra pessoa é o Esdras, porque eu sei que ele é fã do Resgate. Na dor todo mundo igual, na dor todo mundo chora. Na dor a gente lembra de fugir do mal, quando ela passa a gente esquece e volta. Na dor a gente quer perdão, na dor pedimos mais misericórdia. Na dor a gente quer ter, mas a gente volta, quando ela passa a gente quer discórdia. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Quem sofre quer ficar de pé, e todo mundo reza noite e dia. Deus vira pai e os homens são irmãos de fé, e quando passa tudo é utopia. Na dor ele se fez igual, morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal, pro mundo ver que existe uma saída. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade.
A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A dor, a dor, a dor, a dor. Essa é mais uma das obras de arte do nosso amigo Zé Bruno. Foi uma música que falou muito comigo, principalmente no início da pandemia, quando esses assuntos começaram a borbulhar na minha cabeça. E eu acho... Isabel cantou junto. Então tem mais alguém que conhece. Show. É uma canção, como, né, em geral, o Zé Bruno é um letrista muito acima da média, assim, né? Tem uma admiração muito grande pela capacidade que ele tem de sintetizar emoções em poesia, né? E esse é um desses exemplos. Vamos lá, então, introduzindo, né, o contexto, que a gente costuma relembrar o quadro geral, assim, da carta que a gente está estudando, a carta aos Filipenses. A carta foi escrita por Paulo e Timóteo, os dois eles aparecem logo no início da carta, né? Eles escreveram essa carta para a igreja que eles tinham plantado mais ou menos 13 anos antes do envio dessa carta. E eles começaram essa igreja com uma comerciante que vendia tecido, né, tingido, um carcereiro que se converteu quando aconteceu um terremoto e a cadeia desmoronou, e uma escrava que tinha sido liberta de um espírito de adivinhação, e as famílias deles. Esse foi o embrião da igreja ali de Filipe. A cidade de Filipe era uma importante colônia romana ali na Macedônia. A carta foi escrita enquanto Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, muito provavelmente, em uma casa alugada, e isso foi 4 anos antes dele ser decapitado, né? Como de costume, essa carta ela responde alguns questionamentos e algumas notícias que Paulo recebe de coisas que estavam acontecendo ali em Filipe. Então você vai ter alguns temas que permeiam a carta inteira. E esses temas têm a ver com as notícias que ele tinha recebido acerca do que estava acontecendo lá, quais eram as questões que eles estavam debruçados, que eles estavam discutindo e tudo mais, né? Os principais temas que a gente pode identificar na carta, que eu identifiquei, a gente pode elencar outros, mas são separação entre poder, né? Separação da igreja dos poderes seculares, a boa convivência e a plena alegria no Senhor. Tanto que ela é chamada de a carta da alegria, né? Apesar de Paulo escrever de dentro de uma cadeia, né? Tudo isso foi escrito e desenhado, né? Essas três ênfases dentro de um ambiente de perseguição romana, né? Que era o que eles estavam sofrendo ali. O primeiro trecho que eu separei aqui desses versículos que a gente leu dá um enfoque na questão da perseguição. Não sei se vocês notaram, né? Eu vou ler de novo só esse trechinho, é versículo 12, 13 e 14. Quero que saibam, irmãos, que tudo que aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Lendo isso, eu começo a me questionar o que é ser preso por causa de Cristo. Recentemente a gente ouviu algumas coisas desse tipo, né? Cristãos se dizendo perseguidos por causa de Cristo. Eu me lembro muitos anos atrás, né? É que eu não sou tão jovem assim, mas na minha cabeça são poucos anos atrás. O pastor, que era inclusive esse pastor do Zé Bruno, né? O Estevão Hernandes, foi preso com $1 escondido dentro da Bíblia. E diz que essa prisão era o reflexo de uma perseguição religiosa, né? Ele estava sendo preso e mandou vídeos de dentro da cadeia, né? Ele estava preso nos Estados Unidos,
mandou vídeos de dentro da cadeia fortalecendo a igreja, porque ele estava preso por causa de Jesus e coisa e tal. Triste, né? Um mundo em que essas coisas são comparáveis, né? Para elucidar o que é ser preso por causa de Cristo, eu acho um texto chave, é o texto de 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 12 ao 16. Pedro escreveu assim, acerca disso: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Olha só. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Maravilhoso. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Isso tem a ver, parece fazer uma rima com o que Jesus falou ali nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirdes, né? Então Pedro parece estar fazendo um eco das bem-aventuranças aqui. Mas olha só como ele conclui esse trecho. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se forem por seres cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Então, é muito diferente, é muito clara a diferença entre ser perseguido, ser preso por causa de Cristo, e ser perseguido, ser preso por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Eu acho que esses quadros mais modernos, né, esses casos mais modernos, em especial no Brasil, refletem mais esse segundo caso aqui, não uma prisão por causa de Cristo, né? É claro que existe gente sendo presa hoje por causa de Cristo em várias partes do mundo, né? Mas não no Brasil. Vamos ser honestos, isso não acontece aqui. A gente pode até sofrer algum tipo de pressão psicológica, algum tipo de perseguição social, algum estigma, né? Em especial quando a gente se opõe aos poderes estabelecidos, mas prisão por causa de Cristo, faz um tempo que isso não acontece no Brasil, pelo menos que eu tenha conhecimento. A questão é que os crentes modernos muitas vezes se dizem perseguidos por não poderem mais ofender, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, de púlpito. Ou defender o porte de arma. Essa foi uma questão essa semana, né? Muitos pastores, cristãos influenciadores, né? Estavam defendendo a questão do porte de arma. É muito doido isso, né, gente? Eu não sei a posição de vocês sobre isso, mas eu acho muito louco associar a questão da arma com a questão do evangelho. Né? Não me parece, não parece que dá liga, sabe? Não me parece algo que Jesus endossaria, né? Essa semana aconteceu, né, o caso lá do ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, né? Ele disparou acidentalmente uma arma dentro do aeroporto. Diz ele que ele estava tentando tirar a munição da arma dentro de uma pasta, com a mão enfiada dentro da pasta, tentando tirar a munição da arma sem mostrar a arma em público para não causar tumulto. Gente, né, é uma assim, por falta de palavra melhor, é uma imprudência, né? Fazer um negócio desse, ele poderia ter feito num lugar reservado antes de ir para lá, né? Mas enfim, aconteceu que a arma disparou, houve um furdúncio, o estilhaço voou numa funcionária da companhia Gol, não feriu, nada grave assim, mas poderia, né? Poderia ter acontecido algo muito grave, né? E muitos colegas, pastores, colegas cristãos, como eu disse, influenciadores cristãos da internet, têm dito que o Milton, esse mesmo Milton Ribeiro, que deixou o cargo por causa de um caso de denúncia de desvio de verba para outros pastores, que foi gravado, tá sofrendo perseguição religiosa, né? Francamente, eu acho que tá mais para matar, roubar, causar confusão e intrometer-se em negócios alheios, né? O texto de 1 Pedro faz uma distinção muito clara entre essas coisas. O que significa ser perseguido por causa do evangelho. E não é o que a gente está sofrendo no Brasil, que é uma perseguição por causa do pecado da igreja. Acima de tudo, quando eu falo acerca de homofobia, por exemplo, né, homofobia é pecado. A gente tem que ter isso claro na cabeça, sabe? Há um pecado
A gente pode discutir o pecado do ato do homossexual. Mas uma coisa sobre a qual não cabe discussão é que discriminar uma outra pessoa é pecado. Tratá-la de modo diferente, de modo excludente, é pecado. Ao ponto de que o próprio Jesus pegava as pessoas excluídas da sociedade, caminhava com elas e valorizava elas. Mulheres, samaritanos e mulheres adúlteras, ele trouxe para perto quando a sociedade queria renegá-los. Então me parece que um discípulo de Jesus tem como ponto de partida o comportamento de Cristo. Precisamos ter como ponto de partida o comportamento de Cristo. Isso não significa necessariamente endossar práticas. Não significa endossar a prática de ninguém. Mas significa tratar o ser humano com dignidade, com a dignidade de alguém feito à imagem e semelhança de Deus. E, a meu ver, a igreja brasileira tem pecado muito nesse sentido. E tem sofrido represália do mundo por causa do próprio pecado e não por causa de Cristo. Por causa de, na verdade, tem sofrido perseguição por coisas que Cristo nunca mandou a gente fazer. A prisão de Paulo, como ele está narrando aqui, além de ser uma prisão por causa de Cristo, é uma prisão que fortalece os irmãos. Você percebeu isso nesse texto? Quando Paulo prega publicamente, o que ele estava praticando? Vou cometer um anacronismo aqui, tá? Eu sei que esse termo não existia naquele tempo. Mas se a gente fosse traduzir para a nossa linguagem moderna, o que Paulo estava fazendo era desobediência civil. Ele estava peitando as autoridades, fazendo algo que as autoridades diziam que não pode. Você não pode pregar. O que ele fazia? Pregava. Ele ia lá e pregava. E aí, vou ser preso? Tudo bem. Me leva preso. Vou sofrer açoite? Tudo bem. O nome disso é desobediência civil. É uma forma de protesto. É um protesto, uma forma de protesto pacífico, de um protesto não violento, né? Assim como ele tinha feito lá atrás. A gente leu na primeira reunião que a gente falou de Filipenses, a gente falou da plantação da igreja ali, né? Em Atos 16. E lá Paulo faz a mesma coisa. Ele vai preso e quando eles querem libertá-lo, ele fala, não, vocês fizeram errado de prender a gente, agora vocês que libertem a gente da forma correta, seguindo os ritos, as autoridades que venham aqui nos libertar. Então, essa prática da desobediência civil, ela é muito poderosa. Essa forma de protesto, né, que é desobedecer publicamente uma lei injusta e sofrer publicamente a punição por essa desobediência e não fugir da punição, ela expõe a iniquidade publicamente e causa comoção nas pessoas. O advogado indiano Mahatma Gandhi fez isso, né? Dizia ele, inspirado nas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, né? O livro de Henry David Thoreau que inspirou Martin Luther King. O nome Perdão, desse volta? livro. Henry David Thoreau escreveu o livro Desobediência Civil, que inspirou Desobediência Martin. civil. Perfeito. Então, o Martin Luther King, mesma coisa, né? Na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Então, o que eles faziam? O Mahatma Gandhi na independência da Índia e depois o Luther King nos direitos civis nos Estados Unidos. Eles tiveram a mesma prática. A mesma que Paulo teve aqui. Eu desobedeço a lei publicamente, espero sofrer a punição, sofro a punição e que todo mundo fique sabendo que eu tô apanhando porque eu fiz isso. Porque eu preguei. Ou porque eu reuni um monte de negros para caminhar, atravessar a ponte lá em Selma. Então, quando você... essas coisas são expostas, a opinião pública é mobilizada e as leis são modificadas por causa disso, né? E é um modo muito poderoso de mudar as coisas, né? De mudar o status quo e de desafiar as autoridades, né? Então, as pessoas são impactadas duas vezes quando isso acontece. Pelo menos, né? Duas vezes. Primeiro, pela coragem e pela paixão de quem está desobedecendo uma lei enquanto toma cacetadas, né? É tocante conhecer a história de Gandhi, conhecer a história de Luther King, porque você vê a paixão que eles tinham por aquilo que eles acreditavam. Segundo, as pessoas são impactadas pela injustiça que está sendo aquela punição. Apesar da lei prever aquela punição, em muitos casos,
É uma lei injusta, uma lei que precisa ser modificada. Então a opinião pública ela é mobilizada e impactada nesses dois sentidos, né? E Paulo está agindo dessa forma ao ponto de todos no palácio, como ele diz ali, e os irmãos impactados por ele ter sido preso por causa de Cristo, anunciam a Jesus com mais intrepidez, ficam mais animados com a mensagem. Porque eles falam, isso é sério, e a gente vai mudar o mundo, a gente vai mudar as realidades das pessoas a partir dessa mensagem libertadora, uma mensagem que transforma as realidades, né? Porém, no trecho seguinte, Paulo vai escrever falando que sofreu o famoso fogo amigo, né? Ele vai dizer, é verdade que alguns anunciam a Cristo, lendo 15, 16, 17, né? É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Pesado isso, muito pesado. Os termos aqui para inveja e rivalidade são Ftonos e Eris. Vocês sabem quem são Ftonos e Eris? São dois deuses gregos. Paulo está escrevendo aqui que alguns anunciam a Cristo por Ftonos e Eris. Ftonos é o deus da inveja. Diz a lenda que ele tinha ciúmes de Dionísio, né? E incitava brigas entre os deuses ali do Olimpo. E a Eris é a deusa da discórdia, né? A lenda mais comum é aquela que causou a Guerra de Troia. Então, esses que anunciam a Cristo, olha só, sob influência dessas duas entidades, inveja e discórdia, ou rivalidade, né? Que coisa doida, né? Paulo está afirmando que tem pessoas que pregam a mensagem correta com a motivação demoníaca. E eu não estou tratando de uma forma muito espiritualizada, isso não, tá? Pode ser interpretado dessa forma. Mas eu estou tratando de uma forma prática mesmo. As pessoas estão pregando corretamente o evangelho, porém seduzidos por uma expectativa errada. A motivação está distorcida. E o que é que distorce a nossa motivação quando a gente prega o evangelho? Eu acho que uma das grandes distorções que nós sofremos é o nosso padrão de sucesso. Quando o nosso padrão de sucesso é baseado na glória própria, né? O que é um pregador de sucesso? Como é que nós enxergamos um pregador de sucesso? Né? Alguém que é prestigiado, alguém que tem uma grande audiência, né? Ou alguém que é fiel. Eu já citei, acho que eu citei pro Esdras semana passada, não lembro, Esdras, a frase do Ziel Machado, que ele fala que não se preocupe com a sua reputação, se preocupe com a fidelidade. Né? A sua reputação é um problema de Deus, não é seu. Né? O Ziel costuma dizer isso. Eu acho maravilhoso, porque coloca a gente no lugar certo, né? E com a mente voltada para o padrão de sucesso correto. O padrão de sucesso é fidelidade, não é a reputação. Né? Pensa comigo, vamos imaginar um ministério aqui, um pregador. Um pregador que não tem recurso nem para um transporte digno. Não tem. Quando ele precisar de um animal de carga, ele tem que pegar um emprestado. Imagine que esse pastor não tem uma cama decente para deitar. Diz ele que não tem nenhum travesseiro para encostar a cabeça. Ele vive pedindo para comer e se hospedar na casa dos outros. Ô, Zaqueu, vou comer na tua casa hoje. Sabe aquela expressão, não tem onde cair morto? Até na hora de morrer, esse pregador precisou de um túmulo emprestado. Tá certo que ele devolveu rápido. Não ficou muito tempo ocupando, mas devolveu rápido. Mas ele precisou dele emprestado. Não tinha onde sepultá-lo. Agora, vocês já entenderam a piada, né? Quem é esse pregador fracassado aqui? Agora, alguém duvida de que Jesus é a mais pura expressão do ministério pastoral que já caminhou na Terra? Agora, ele respeita os nossos padrões de sucesso, os padrões de sucesso pelos quais eu avalio qualquer ministério pastoral? Me parece que não. Parece que ele tinha outras metas, outros objetivos, outras réguas
pelas quais ele media se estava fazendo tudo certo. Quando ele faz a sua oração sacerdotal, ele diz a Deus: eu não perdi nenhum daqueles que me deu, a não ser aquele que ia me trair mesmo, né? Que era o Judas. E quantos Deus tinha dado a ele? 11. Um pastor de 11 membros, uma igreja de 11 membros. E que passou tudo isso aqui que a gente relatou agora. Esse é o referencial de sucesso pastoral. Deveria ser nosso referencial de sucesso pastoral. Se a gente se desvia desse caminho, muito facilmente a gente vai cair nessa motivação errada. Rivalidade e inveja. A motivação correta, no entanto, vem nos versículos seguintes, né, 18 e 19. Paulo escreveu assim, eu vou reler aqui. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A motivação correta, primeiro, ela não é autocentrada, né? Paulo diz que está satisfeito com a expansão do evangelho, ainda que seja por pessoas com a motivação torta, né? Isso diz muito sobre a motivação dele. Então, o propósito de Paulo ao pregar o evangelho não era ser o maior pregador do evangelho, mas era que o evangelho chegasse a mais pessoas. Então, para ele, se o cara está pregando correto, mas ele está com a motivação errada, ele que se vire com a sua motivação com Deus. A questão é que o evangelho chegue a mais pessoas, ainda que esses pregadores estejam com motivações erradas, né? A mensagem é mais importante que o mensageiro. A gente precisa aprender isso, precisa entender isso. A mensagem é a que contém todo o poder. Você fala assim, aquele é um pregador poderoso. Mentira, é nada. Poder é a palavra que ele carrega. Ele não é nada. Ele não é nada. Todo o poder da pregação do evangelho está na própria mensagem e não no pregador. Tem pregadores que são mais hábeis com a palavra? Com certeza. Tem pregadores que se comunicam melhor com este público ou com aquele público? Com certeza. Mas todo o poder. Eu já vi mensagens maravilhosas que não alcançaram ninguém. E já vi mensagens banais, triviais, que alcançaram muita gente. E que tocou o coração das pessoas. Porque o poder não está na habilidade do mensageiro. Ainda que ela possa influenciar. Mas o verdadeiro poder, né? Paulo escreve, né, que o evangelho é poder de Deus, né, para a salvação. Depois vem o termo que aparece aqui, que ele fala da impressão que Paulo esperava ser liberto, né, nessa tradução que eu li aqui, que é da NVT, né? Continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Dá a impressão, com esse termo libertação, dá a impressão que ele está falando de sair da cadeia. Mas depois a gente vai ver que não é bem isso que ele esperava. O termo aqui, e à luz até da motivação que a gente entende aqui, que a gente veio na sequência, né? O raciocínio que ele está construindo, a motivação de Paulo indica o que é que ele imagina ser a sua libertação, que a gente vai ver depois nos versos seguintes. Que não era uma mera liberdade passageira. O termo que ele usa é soteria, o termo grego que ele usa aqui para falar da sua liberdade aqui nessa versão. Em outras versões, na Almeida, nas versões mais tradicionais, de salvação ao invés de liberdade, né? Ao invés de libertação. Então a palavra soteria, indo lá no dicionário Strong, né? Diz que é salvação futura, soma de benefícios e bênçãos que os cristãos redimidos de todos os males dessa vida gozarão após a volta visível de Cristo no céu, no reino eterno consumado de Deus. E aí o A.W. Pink vai dizer que é uma salvação quádrupla. Salvo da penalidade, do poder da presença e até mesmo do prazer de pecar. Então, Paulo está falando que por meio das orações deles e com o auxílio do Espírito Santo, isso resultaria na sua salvação plena. Não necessariamente dele ser livre da cadeia romana, que de fato não aconteceu, né? Como a gente já viu no início da conversa de hoje, ele acabou sendo degolado, né? Mais ou menos 4 anos depois de escrever essa carta. A conclusão que eu chego desse trecho
Como a gente conversou, né, essa semana que eu citei o James Smith, né, que o Esdras também curte o cara. O James Smith fala da motivação correta, paixão correta, né? E que ela é muito mais forte, muito mais poderosa do que o conhecimento correto. Ter o conhecimento acerca de alguma coisa não me faz praticá-la, mas a motivação e a paixão podem me levar a praticar. O James Smith dá o exemplo, e eu gosto muito desse exemplo, é que ele estudou alimentação saudável, né? Leu um livro enorme sobre alimentação saudável, práticas saudáveis, e isso não mudou nada a sua vida, não deixou ele mais saudável. Porque o conhecimento precisa vir acompanhado de uma paixão, né? De uma motivação que o leve a praticar aquelas coisas que ele conhece, né? Então, por isso eu cito aqui uma música do Chico César e do Dominguinhos, que vocês devem conhecer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus governe, guarde, ilumine e zele assim. É isso que eu queria falar hoje. E queria fazer aquela perguntinha de praxe pra gente construir juntos aqui um raciocínio, conversar um pouquinho. A minha pergunta pra gente conversar, e pode fugir dela, tá? Não tá gravado em pedra. Se eu sigo a Cristo, pensando como discípulo de Jesus, se eu sigo a Cristo, onde é que eu pretendo chegar? Qual o destino de um seguidor de Cristo? Para onde é que a gente está indo e quais são as nossas métricas para a gente identificar se a gente está indo na direção correta? Isso.